Esse texto que nós lemos aqui, de Davi, irmãos, era um cara muito ninja. Nossa, Davi é um cara espetacular. Quando se fala de Davi, sabe, tudo de Davi é muito legal. Sabe, ele é um cara fora da curva. Ele é tão especial que Deus o considerou o homem segundo o coração de Deus. Aí a gente, né, pensa que Davi ia ser um camarada muito perfeito e tal, mas nada, Davi era um tremendo nocebo. Davi era um camarada armador pra caramba. Só que era Davi, né? E essa passagem que nós lemos, ela é muito legal, porque Davi estava fugindo de Saul. Né? Davi se sobressaiu em todas as ordens que Saul lhe dava para até testá-lo, ou em determinado momento até querendo que Davi já morresse, para não assumir o reinado. Saul tinha muitos ciúmes de Davi. E nesse caso específico, Saul promete matar Davi, e Davi foge e vai para Gate, vai para a casa desse rei, e chega lá e pede socorro. Só que quando ele chega lá, os servos de Aquis ou Aquis, eles olham e falam assim, mas peraí, eu conheço você. E vão falar com o rei. Falou, rei, você sabe quem é esse camarada aí? Até então Davi estava de boa, normalzinho. Você sabe quem é esse camarada aí? Esse camarada é Davi. Davi é aquele que cantavam, olha, Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. E a Bíblia diz o seguinte, Davi ouviu aquela palavra, guardou no coração dele e falou assim, epa, vai dar ruim para mim. Descobriram quem eu sou. Vai entornar o caldo para o meu lado. O que ele faz? Ele começa a abraçar e a esfregar os portais. Esgavatar significa isso, querer pegar e tal, e abraçar, e começa a deixar a baba correr pelo canto da boca. Imagina a cena. Diante do rei, um dos maiores heróis de Israel, babando no canto da boca. Está lá. O rei olha aquilo e fala, vocês estão de brincadeira comigo aí. Vocês não estão vendo que esse camarada é doido, gente? Já não me basta o tanto de doido que eu tenho que lidar todo dia, vocês estão me trazendo mais doido ainda. E Davi fingindo que era doido. Vocês querem que esse camarada entre na minha casa? E a Bíblia não fala como foi, mas Davi sai dali, foge e vai se esconder na caverna de Adulão. É muito comum, não é muito comum e a gente fingir de doido, não é isso. Mas é muito comum a gente participar ou acontecer na nossa vida momentos que a gente fique, como diria alguns, numa sinuca de bico. Momentos que a gente fique numa situação que a gente não sabe o que vai fazer. E, de repente, Deus dá um escape. De repente, abre-se uma porta e a gente consegue vislumbrar a luz no fim do túnel, e a gente segue aquele caminho e a gente consegue um escape. Aquela situação que parecia tão pavorosa, que era tão... A gente tinha medo dela, que estava vivendo aquilo ali, que chegou, e algumas vezes chegamos no fundo do poço, e de repente surge uma oportunidade, e a gente consegue fugir dela, consegue sair dela, consegue se livrar. Não é fingir, nada disso. A história mudou de repente. Uma porta se abriu, aquele momento da dificuldade passou, e a gente se sente aliviado do outro lado. E essa é uma grande questão. O que se faz depois de ter esse escape? E nessa época, nesse momento histórico, era muito comum haver as cidades refúgios. As cidades que as pessoas cometiam algum delito ou eram acusadas de alguma coisa, elas fugiam para a cidade refúgio. E se conseguisse chegar na cidade refúgio, ela ficava protegida, não podia sair mais de lá, mas ficava protegida. Tem um lugar também chamado Selá Remalecote na Bíblia, que é a pedra de escape. Davi, se não me falha a memória, fugiu para lá uma certa feita. Ou seja, sempre vai ter necessidade na nossa vida da gente ter um momento de escape.
Sabe, às vezes vem uma situação, você não sabe como resolver, vem um momento, você não sabe como vivenciar aquele momento. Foi eu? Não sabe como vivenciar aquele momento, e de repente Deus te traz e você consegue escapar. Faz assim, uau! Né? No trânsito, às vezes você tem um livramento no trânsito, sabe? O carro derrapa numa curva, ou alguém vai quase causa um acidente, aí você vê aquilo e fala, ufa! Esses sustos assim. Eu sempre falo para a Alceni, quando a gente está parado em alguma rua que vai estacionar, eu falo para ela assim, sai rápido do carro. Ou então entra rápido no carro. Porque é uma rua deserta, é um lugar escuro, às vezes é uma cidade perigosa e tal. Aí ela faz o quê? Por quê? Do lado de fora do carro. Aí, para que essa pressa? Eu falei, gente, sai rápido, Alceni, pelo amor de Deus. Mas o que está acontecendo? Falei, gente, tá bom. A gente às vezes precisa de um escape rápido. Às vezes a gente precisa de uma solução, e é muito comum a gente pedir isso para Deus, porque vivenciamos ou vivemos momentos que só Deus pode fazer alguma coisa para mudar, para abençoar a gente. E muitos de nós já vivemos isso. Muitos de nós já passamos por situações que, depois que passa, a gente fala assim, uau, essa foi por pouco. Nossa, essa, pensei que eu não ia conseguir me safar, pensei que eu não ia conseguir me livrar, mas consegui me livrar. Quantas pessoas vão a médicos, aí vão fazer o exame, aí tem aquela expectativa negativa, aquela preocupação toda e tal, e de repente o médico abre o exame, vira e fala assim, não tem nada não. Ele fala assim, que alívio que traz. Quantas vezes estamos atravessando um problema de saúde e estamos achando que não vai ter solução, estamos atravessando um problema familiar e achamos que não vai ter solução, e a gente, quando chega a solução, a gente fala assim, meu Deus, que maravilha que chegou. Mas aí, às vezes, a gente esquece. Você lembra da pandemia, gente? A gente já tem que trazer a memória, a gente já tem que tentar lembrar da pandemia, algo que há 2 anos atrás, né? Sei lá, 2 anos, 3 anos atrás, algumas pessoas acreditavam que ia ser o fim do mundo. Em 2000, havia um pensamento que o mundo ia acabar em 2000, na virada do século. Tinha até gente falando que era bíblico. Tinha até gente tirando, não sei de onde que tirou essa ideia de que era bíblico. 1000 chegará, 2000 não passará. Aí, como assim, gente? Nós já estamos batendo nas portas de 2024. Sabe? Tivemos aquela catástrofe climática aqui em Friburgo, 2011, não foi? Já se vão 13 anos que aconteceu. Se alguém de fora vir a Friburgo e souber da história, não vai nem conseguir identificar, na maioria dos lugares que aconteceu a catástrofe, que teve, porque os lugares já estão mudados, já tem lugar que tem plantas, já tem lugar que estão cavando para fazer terreno de novo, ou seja, a vida foi seguindo esse rumo. Então, às vezes, a gente recebe o livramento, a gente recebe a bênção, a gente recebe a resposta e para por aí. Só que, como Davi era um camarada fora da curva, Davi não deixava isso barato. As coisas que aconteciam na vida de Davi, ele fazia questão de expô-las. Davi podia ter escondido um tanto de coisa da vida dele. Ele falava assim, podia falar assim, bom, eu sou rei, não quero que as pessoas saibam que eu fiz isso. Eu sou rei agora, não quero que as pessoas saibam que eu fiz isso, que eu mandei matar fulano, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, quero ter uma vida bacaninha. A gente não quer saber as peripécias de Davi. Só que ele fazia questão disso. E nesse fato específico, ele escreve um salmo. Só que ele escreve um salmo da visão dele naquele momento. Para nós, e vamos ser bem sinceros, eu não sei se você concorda comigo, para mim é uma visão muito engraçada, irmão. O camarada fingir que é maluco diante de um rei, por medo de morrer e conseguir dar uma pernada no rei, irmãos, é no mínimo engraçado. Eu fico imaginando Davi, né? Porque a Bíblia diz que ele era um cara belo, né? Era de boa aparência. A Bíblia diz que ele era ruivo. Imagina, o
camarada, só pelo ser ruivo, igual Rômulo, né? De bela aparência não, mas só ser ruivo, igual Rômulo, com barba igual Rômulo, agarrado numa coluna dessa, babando pelo canto da boca, para fingir que é maluco. Eu acho engraçada essa cena. Me perdoe, mas eu acho essa cena muito engraçada. É a minha visão. Agora, imagina a visão de Davi, que era o risco que ele estava correndo. Ele estava apostando todas as fichas que aquilo ali daria certo para ele. Imagina depois do livramento, depois de passar a mão, ufa, depois de virar a página, o que ele não iria falar? Aí ele escreve o Salmo de número, que eu quero que você abra comigo, Salmo de número 34. Salmo de número 34. Davi escreve por causa desse episódio, de ele ter que fingir que estava maluco, a ponto de que se não desse certo, ele teria morrido. Porque ele era inimigo. E dá-se a entender que eles não sabiam que Davi já havia sido ungido rei. Quando a gente lê lá em Samuel, esse é o rei da terra, não é dizendo o rei autoridade, era o cara que era o mais importante no exército. Ele era o mais importante, não o rei de governo da terra. Porque se eles soubessem que Davi já havia sido ungido rei, eles iam fazê-lo prisioneiro, porque conquistava todo o povo, fazendo também o seu rei prisioneiro. Aí Davi me escreve o Salmo de número 34, e a gente vai ler só uns versículos, que eu quero me ater a pelo menos 2 desses. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltem o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra do mal. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Momento nenhum Davi fala assim, caramba, eu fui esperto. Momento nenhum Davi olha e vê nele próprio condições de ter vivido aquele momento por conta própria e ter conseguido se safar. E tem 2 versículos aqui que eu quero me ater com você, para a gente poder conversar um pouquinho. Verso 5, contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Davi podia estar lembrando dele, imaginando ele com a barba lá, barbudo, escorrendo a saliva, babando, fingindo aquela sujeira toda, e ele estava pensando, eu estava envergonhado. O meu rosto estava um rosto desfigurado, eu tive que mudar a minha fisionomia para as pessoas poderem acreditar em mim. Mas quando a gente olha para Deus, nossos rostos não vão ser envergonhados. A gente não vai precisar mudar a nossa fisionomia. A gente não vai precisar mudar a nossa aparência, porque Deus vai nos honrar na hora que a gente precisar que Ele cuide de nós. Davi estava olhando para a vida dele e falando, gente, se você procurar o Senhor, você não vai ser envergonhado dessa maneira que eu fui. Se você procurar o Senhor, você não vai passar por aquilo que eu passei, porque eu passei e o Senhor me ajudou. O Senhor mudou a minha história. Existe uma necessidade, irmãos, muito grande, né? Nós vivemos dia a dia. Cada dia mais ligeiro do que o outro. Nós já entramos no antepenúltimo mês, né? Outubro, novembro, dezembro. Daqui a pouco as lojas já vão estar enfeitadas com o Papai Noel. Daqui a pouco o pessoal já vai estar pensando festa de Natal. Como eu falei para os irmãos, amanhã a gente tem reunião de dirigentes. Na terça-feira eu já vou ter a programação para o final de ano aqui da igreja, dia de culto, dia que não tem culto. Sabe? Por quê? Porque já vai virar o ano. A gente já está começando a planejar o ano de 2024. A gente já está fazendo planos
E não só como igreja, como pessoas, como seres humanos. Já estamos planejando como vai ser 2024. Já temos expectativa para 2024. Ou seja, essa celeridade toda está nos obrigando a viver acelerados, sem parar para pensar. Tem dia que não dá tempo de pensar. É tanta coisa para fazer que não dá tempo de você imaginar, de você pensar, corre para lá, corre para cá, resolve uma coisa, resolve outra, tem um aborrecimento, sabe? A vida está uó. Aí a gente não se dá conta também de que em todos esses momentos, Deus está agindo de alguma forma na vida da gente. A gente não se dá conta de todos esses dias, a gente não está vendo o agir de Deus, mas Deus está agindo. Mas às vezes a gente olha e pensa que somos nós que estamos resolvendo tudo, e não somos. Às vezes a gente acha que está resolvendo porque Deus nos deu sabedoria, ou sequer, a gente tem experiência, eu consigo resolver isso, e não. Só que todos os dias, queiramos nós ou não, acreditemos nós ou não, Deus está cuidando da gente. E cada dia, se eu puder usar essa palavra, só para você, para a gente entender melhor, Deus está tendo mais trabalho cada dia. Porque está mais rápido, está mais complexo. Viver está cada dia mais trabalhoso. Vê se não está? Está cada dia mais difícil viver. Está cada dia mais difícil ser produtivo. Está cada dia mais difícil ter relacionamentos pessoais. Está cada dia mais difícil ter relacionamento profissional. Está cada dia mais difícil ter relacionamento familiar. Cada dia vem um problema diferente. E a tendência, quando a gente tem muita coisa para fazer, é resolver o mais fácil e deixar o mais difícil para depois. Quando a gente tem muita coisa para fazer, a dona de casa tem muita coisa para fazer, precisa sair. Qual é o almoço que ela faz? Ela não vai matar uma galinha caipira para cozinhar, para botar no fogão a lenha, para o angu ficar lá no fogão a lenha 3, 4 horas cozinhando na panela de ferro. Ela não vai fazer isso não, gente. Ela vai fazer um miojo. Uai, precisa resolver, precisa sair, precisa agir, precisa isso, precisa daquilo. O menino precisa ir para o colégio. A mãe não vai na feira comprar uma maçãzinha bonitinha, lavar, vai nada. Vai dar 2 contos para o moleque, comprar um Cheetos, daquele amarelão mesmo, sapecar na lancheira. O moleque falou, filho, hoje não dá tempo de fazer mais nada não, é isso. Com muitos afazeres, resolvemos o que é mais fácil primeiro e deixamos o que é mais difícil para depois. O problema é que o mais difícil sempre vai continuar mais difícil. E o mais difícil vai acumular com o outro mais difícil de amanhã. Que vai acumular com o outro mais difícil de amanhã. Então a gente olha para a vida e fala assim, não, eu estou levando a minha vida numa boa. Não, eu estou resolvendo algumas questões e estou deixando outras acumularem. Para daqui a pouco eu ter que resolver. E a grande dificuldade é que quando a gente chega no difícil para resolver, você fala, não acredito, cara. Não acredito. Eu me dei conta uma vez e me assustei muito, muito. Porque eu estava morando em Juiz de Fora e a vida extremamente acelerada lá, extremamente. Tinha culto todo dia, de segunda a segunda tinha culto. Domingo tinha 2, de manhã e de noite. Era uma loucura, uma correria sem fim. Mas resolvendo coisa fácil de resolver, resolvendo coisa fácil de resolver, resolvendo coisa fácil de resolver. E as difíceis ficando acumuladas. Até que um dia eu ouço um barulho dentro de casa, eu estava dormindo, eu ouço um barulho, levanto para ver o que era aquele barulho. E dou uma topada no corredor com um homem desse tamanho, assim, dentro da minha casa. Aquele dia eu tomei um susto, irmão. Um susto. E eu dei um grito dentro de casa. Ô, rapaz! Aí ele falou, ô, pai. Eu falei, que isso, você vê? O que foi, pai? Eu falei, nada não. Falei, tá de boa, tá tudo bem? Tudo, beleza, eu vou beber água. Estou indo beber água. Eu me deparei com meu filho, que é desse tamanho assim, mais ou menos, bem mais alto que eu. Fui para casa, fui para a cama, triste. Mas muito triste. Triste demais, não foi pelo susto. Não foi por nada disso.
Foi porque eu não reconheci o meu filho de madrugada por ele estar muito grande, muito grande. A vida passou e eu não me dei conta das coisas que aconteceram. Eu não me dei conta de como eu estava vivendo uma vida acelerada. Não me dei conta. Os meus filhos hoje, eu ainda falo com o Senê, a gente precisa ver as crianças, mas de criança não tem mais nada. A gente olha para a vida da gente e não se dá conta. E se a gente for parar para olhar a gaveta do acúmulo, ela está cheia de coisa difícil para resolver que nós nunca iremos resolver. Ela está cheia de coisa que se a gente não parar um momento para falar, peraí, eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso parar, eu preciso pisar no freio da vida para resolver isso aqui. E quando a gente olha para esse Salmo de Davi, ele está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo, gente, um momento eu precisei parar e Deus precisou cuidar de mim. Porque ele estava fugindo, ele era ungido, já tinha sido ungido rei, ele sabia da responsabilidade, ele estava fugindo, mas não tinha mais o que fazer, não tinha mais como resolver. Ele precisava parar e ele fala, olha, quando a gente procura pelo Senhor, o nosso rosto nunca vai ficar envergonhado. Por quê? Porque Deus vai adiante de nós. A gente precisa parar de resolver só as coisas fáceis e batalhar e trabalhar arduamente para começar a resolver as coisas difíceis. E quais são as coisas difíceis que a gente tem que resolver? É o que está dentro da gente. Porque o nosso maior peso para resolver as coisas dependem imediatamente da decisão nossa. Às vezes é de uma mudança de comportamento, às vezes é a mudança da atitude, às vezes é a mudança na velocidade do viver, às vezes é a mudança na responsabilidade, às vezes é a mudança no relacionamento, às vezes a gente precisa parar e entender, falar, não, eu preciso mudar isso aqui, eu não posso ser do jeito que eu sou. Eu não posso mais ser do jeito que eu sou, eu preciso mudar. Ah, mas o fulano, e outra coisa difícil que a gente resolve, é sempre a culpa do outro. É sempre a responsabilidade do outro, isso só vai acumulando. Não, a gente precisa entender isso, irmãos. Decisão nossa é nossa. Quem muda a gente somos nós. Quem assume as posições para mudar somos nós. A gente decide, eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Eu quero fazer as coisas diferentes. Porque às vezes a gente pensa que temos um controle de alguma coisa. Às vezes a gente pensa que é a nossa responsabilidade, é o cuidado, às vezes, que a gente tem, que não diz respeito a nós. A gente precisa entender, não, eu preciso mudar isso aqui. Davi fingiu-se de louco só nessa situação. Mas depois ele foi para um outro lugar, para a caverna de Adulão. E quando você lê, e hoje não dá tempo da gente falar sobre isso, se você vê a turma que se juntou a Davi, gente, pensa num bando. E não é como o Mateus falou, não é um bando da banda. É um bando de gente, só problemático que foi atrás de Davi. Só nó cego, só pilantra, só gente ruim que foi atrás de Davi. E desse bando todo dessa gente, Davi levantava valentes. Tinha pessoas de qualidade ali naquele meio. Só que eles eram mal vistos pelos outros. Os valores deles eram outros. E depois Davi ainda fala assim, versículo 8, versículo 6, perdão. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Ele está falando, eu estava aflito. Eu clamei a Deus. Eu pedi a Deus. Clamou este aflito, ele, e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. Isso é uma grande lição para nós. Quem tem que falar com Deus? Eu. Quem tem que expor quem eu sou diante de Deus? Eu. Quem tem que falar com Deus? Olha, eu preciso mudar nisso. Agora, eu tenho que ter coragem de eu falar para Deus quais são os meus defeitos. Eu tenho coragem de eu falar para Deus quais são os meus defeitos. Falar para Deus, olha, eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse jeito, eu faço isso, eu ajo assim. Eu falar para Deus. Porque não interessa se o outro fala quem eu sou para Deus. Ah, Deus abençoe o Marcelo, que o Marcelo é um pilantra.
Ah, Deus abençoe o Marcelo, que o Marcelo é um nó cego. E o Marcelo queria continuar do mesmo jeito, Deus não vai fazer nada. Agora, se eu falo para Deus, Deus, olha só, eu sou um camarada meio nó cego, eu precisava mudar isso na minha vida. Só me ajuda? É o que Davi falou. Esse clamou. E o Senhor me livrou. E para a gente terminar, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, sabe uma grande necessidade da nossa vida? Eu sempre falo isso. É deixar Deus ser Deus na nossa vida. É dar uma chance para Deus. Sabe, Deus um dia chamou Jó e falou com Jó assim, vamos ter uma conversa de homem para homem, Jó. Deus falou com Jó, cinge-te de homem, eu vou te arguir, se você souber, você me responde. Sabe, tem hora que a gente tem que parar para Deus e falar com Deus, Deus, na boa, eu preciso conversar sério com o Senhor. Eu preciso conversar muito sério com o Senhor. Eu preciso falar com o Senhor quem eu sou. O que eu preciso disso? Uma vez eu sentei com meu pai e falei com o meu pai assim, pai, eu preciso conversar com você. Eu falei, o que é? Eu preciso te contar quem eu sou. Vai ter um tanto de coisa que você sabe de mim, mas sabe de nada, inocente. Vou te contar umas coisas. Aí comecei a falar para ele. Aí conversamos. Eu falei que depois eu só precisava te contar isso. Eu precisava aliviar o meu coração para você e te contar isso. Só isso. Pô, tá, então vamos orar junto. Aí orou por mim e tal, me abençoou a vida, pronto, acabou, tirou aquele peso do meu coração, fiquei tranquilo demais, resolvi a minha vida. Eu com meu pai. Tem coisa que a gente precisa olhar para Deus, chamar Deus para uma conversinha e ser sincero com Ele, irmãos. Ser sincero, você não pode falar com Deus que você está feliz se você não está. Oi, seja sincero. Você não pode falar com Deus que você está no ânimo e se você não está. Você não pode falar para Deus assim, Deus, eu estou esperando o melhor ano em 2024. Se nem 23 você está dando conta. Oi? Qual é o problema? Qual é o problema de chegar para Deus e sentar com Deus e falar assim, olha, minha vida está assim. Há uns anos atrás teve um movimento, e a gente chegou até a fazer aqui na igreja, chamado Encontro. Quem lembra daquilo? Era um trem legal pra caramba, né? Eu, particularmente, gostava muito. O primeiro que eu fui em Manaus. Quando chegou essa notícia no Brasil, o pastor Ricardo Verli, da Ceifa, falou com o pastor Zé Antônio assim, falou, Zé, está chegando um movimento aqui no Brasil que você precisa conhecer. E eu queria que você fosse lá em Manaus, a gente vai um grupo, a gente vai, você vai junto. Aí foi uma renca de gente daqui da cidade, de Friburgo, da igreja aqui. Aí eu fui, meu pai me chamou, eu fui. Aí já passou mesmo, aí já não é mais problema, né? Aí tem um determinado momento que você tem que escrever uma carta, dizendo quem você é, dizendo dos seus pecados. Eu falei, é ruim. Falei, boto, não, bobo. Boba. Não, mas tem que escrever. Eu falei, eu vou fazer isso não, aí. Tem que escrever. Eu falei, então tá bom. E escrevi tudo em cima de uma linha só. Escrevia, passava por cima, passava por cima. Eu falei, eu quero ver, nem com dom de revelação o caboclo vai conseguir entender o que eu estou escrevendo aqui. Vai que alguém pega aquilo ali para ler. Boba, rapaz. Aí depois você tinha que jogar numa fogueira e tal, como simbolismo. Eu falei, se eu soubesse, eu estava tranquilo. Mas ninguém me falou nada. Mas eu não ia escrever num papel, coisa que a pessoa pudesse pegar e falar assim, que é isso, velho? Fala assim, boba, rapaz, deixa os outros pensar que eu sou meia boca. Descobri que eu não sou boca nenhuma, que fica ruim o negócio. Então, quando você olha isso, aí você vai falar com Deus. Você quer escrever em cima das outras palavras para nem Deus entender? Não, irmãos. Deus pode ouvir tudo que você tem para falar para Ele. Deus deve ouvir tudo que você tem para falar para Ele. Não é por causa dele, é por sua causa. Quando eu falo com Deus, eu falo por minha causa, não é por causa de Deus. Então, quando a gente começa a colocar diante de Deus quem nós somos de verdade, quem nós somos, irmão, de boa, quem a gente é quando ninguém está olhando para a gente,
quem nós somos quando ninguém está vendo a gente, quando a gente é aquela pessoa sozinha, você está sozinho ali, quem você é naquele momento, é que você tem que falar com Deus. Deus, olha assim, assado, desse jeito, disso, eu penso nisso, eu faço aquilo. Sabe, colocar diante de Deus para quê? Para ele poder ouvir, como Davi falou, e nos abençoar. Porque aí quando você provar esse lado de Deus, quando você provar ter essa conversa com Deus, você vai dizer igual Davi falou, provar e ver de que o Senhor é bom. Você vai ver que Deus é bom. Você vai deixar de ouvir que Deus é bom e você vai poder dizer, ó, gente, Deus é bom. Ah, mas me falaram que Deus é bom. Não é me falaram. Eu estou vivendo isso. Você vai poder falar assim, ó, eu estou vivendo a bondade de Deus, porque Davi continua, ele fala assim, bem-aventurado, ou seja, é muito mais do que feliz aquele que nele se refugia. Ou seja, quer um lugar de paz, quer um lugar de sossego, quer um lugar de renovo das forças, quer um lugar onde você vai se tranquilizar, corre para os pés do Senhor. Marcelo, vai acabar as minhas lutas? Dificilmente. Mas dificilmente vai acabar o problema. Dificilmente vai acabar as dificuldades. Dificilmente vão acabar as preocupações. Dificilmente vão acabar. Mas todas elas você vai olhar e falar, não, peraí, está tranquilo. Deus está cuidando de mim. Ah, mas e mais essa? Não, já fez aquilo tudo antes, ele está cuidando de mim. Por quê? Porque eu estou refugiado nele, eu estou feliz em estar guardado nele. Eu estou feliz. Quando Davi, eu fico imaginando Davi escrevendo esse salmo, lembrando. Ele deve ter pensado assim, rapaz, eu era doido mesmo, eu sou doido mesmo. Rapaz. Eu fingi de maluco e não é que colou, rapaz. Não é que deu certo. Davi era uma boa pessoa, irmãos. Era cruel. Cruel. Saul tinha um coração muito melhor do que o de Davi. Quando você olha para a história de Saul, o coração de Saul era muito mais benevolente do que o de Davi. Davi era um caboclo, não sei se é porque era irmão caçula, apanhava dos irmãos mais velhos. Cadê a minha? Até sumiu, né? Minha irmã mais velha. Aí, sabe, se criou uma casca, eu não sei, mas Davi era cruel. Você olha a história de Davi, se tem um camarada bravo na Bíblia, é Davi. Não dava mole perto dele, não, porque, o negócio com ele era diferente. Davi era, sabe, um guerreiro mesmo nato, um camarada que, sabe, doido demais. Aí ele olha e fala para a gente assim, eu lembrei do que eu passei e descobri que eu sou feliz, porque eu estou refugiado no Senhor. Eu descobri que Deus está me protegendo. Eu descobri que Deus está me guardando. Eu descobri que Deus está me abençoando. Mas por quê? Porque ele falou com Deus, olha, pai, eu sou assim, eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito. Quando ele tem o pecado com Betseba, manda Urias, né, esposo de Betseba, à morte. Vem Natã, o sacerdote, conta uma história para ele, legalzinha, né, da ovelhinha que dormia no colo, aí o vizinho tinha muitas ovelhas, chegou a visita, ele matou aquela, Davi, mas na hora, o Davi de verdade era aquele, ele falou assim, na hora, ele falou assim, esse cara tem que morrer. Ele fez isso, tem que morrer. Aí Natã vira para ele e fala assim, foi Natã, né? Natã vira para ele e fala assim, esse homem é você. Aí ele cai em si. Ele vai falar, gente, sou eu mesmo. A vantagem de Davi era essa, irmão. No mesmo momento que ele queria esfolar o cara, ele entendia que ele estava errado. Sabe, ninguém está livre. E não estou dizendo que você vai conseguir alcançar esse nível de não conseguir se aborrecer com mais nada na vida. Viver de uma forma tal que nada te aborreça, que nada te preocupe, que nada te traga tristeza. Isso é inalcançável para o ser humano. O ser humano não consegue viver livre disso. É da natureza, acontecem as coisas. Mas o que eu quero dizer para você é que para Deus não existe nível de estresse. Para Deus não existe nível de preocupação. Para Deus não existe nível de sofrimento. A gente precisa olhar e falar com Deus, olha, eu estou sofrendo, eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu não consigo me alegrar, eu estou assim, falar com Deus, porque aí Ele vai ver e vai agir na nossa vida. E se ontem a gente precisou fingir que é maluco, hoje Deus já deu vitória para a gente. Se ontem a gente não sabia mais como resolver aquela situação, Deus abre a porta hoje e resolve o problema para a gente.
Agora, quem somos nós diante de Deus? Eu vou abrir meu coração para Deus? Eu vou deixar Deus cuidar da minha vida? Agora a gente vai orar pelos milagres. Antes vai cantar mais um hino, né? Cadê o Joseli? Está aqui. Antes nós vamos adorar a Deus com mais um hino. Daqui a pouco a gente vai orar e vários pedidos têm sido feitos e vários pedidos têm sido atendidos por Deus. Ah, Marcelo, eu não sabia, não coloquei o papelzinho. Não precisa colocar o papelzinho hoje, você pode colocar outro dia. Hoje basta você ficar atento, ligado com Deus, e independe de religião. Independe de fé professada. Deus está de braços abertos para ouvir a oração daquele que depende dele. Ah, mas eu queria conhecer Deus melhor. Isso aí é um processo, daqui a pouco, mas hoje é um dia de milagre para todo mundo que está aqui presente. Deus pode resolver as nossas necessidades hoje. Deus pode responder às nossas petições hoje. Ele é Deus. A gente é que precisa entender. Será que eu que preciso mudar? Será que sou eu quem preciso abrir meu coração para Deus? Sim. Cada um de nós precisa abrir o coração para o Senhor. Nós vamos adorar a Deus junto com Josemi e depois nós vamos orar. Eu queria que você já estivesse orando em espírito, pensando aí naquilo que você precisa que Deus faça na sua vida. Ah, eu preciso que Deus faça um renovo, que Deus traga alegria. Irmãos, fala com Deus. Dá uma chance.